Bom, essa série eu recomendo vocês assistirem, né? Manhunt, Una Bomber, é uma série que conta a história do o bandido, né? Um cara que manda bombas pelo correio e o mocinho é um agente do FBI que tenta achar o cara, né? Então tem duas coisas aí na característica dos dois personagens que tem a ver com esse mundo digital que a gente está vivendo. A primeira é do ponto de vista do bandido, ele é um cara que mora numa cabana e ele é contra a chegada das novas tecnologias. Ele fala que, num determinado momento, ele fala que se as pessoas morassem que nem ele, a situação não estaria ruim, não teria poluição, não teria as guerras, etc, etc. É uma espécie assim de que eu chamo de reacionário. Eu tenho até um vídeo, se você quiser ver no canal, que eu faço a diferença entre conservador e reacionário. Ele não é conservador, ele é reacionário, né? Ele é reacionário e tem um tipo de reacionário que acaba virando terrorista, que é mais ou menos o mesmo pessoal que jogou aqueles aviões lá nas Torres Gêmeas. É o pessoal que não consegue controlar as mudanças tecnológicas e que quer, de alguma forma, se revoltar contra isso. Porque as mudanças tecnológicas, e essa é uma coisa que eu fiquei pensando depois de ter visto a série, elas não estão no nível do debate político. Que as mudanças tecnológicas elas entram numa coisa que a gente vai chamar de ordem espontânea, que o pessoal da escola austríaca fala um pouco, o Pierre Levy, que estuda comunicação, fala em inteligência coletiva, e o cara também que é do digital, o Clay Shirk, fala em cultura da participação. Então, você tem determinados movimentos de massa, como se fosse uma pandemia, né? Que é mais ou menos o que acontece quando você tem moda, linguagem, coisas que as pessoas passam a fazer, que são coisas assim meio espontâneas, meio pode ser provocadas por um determinado tipo de processo, mas depende da massificação, da viralização das pessoas. Então as pessoas passam a usar aquilo porque aquilo atende uma determinada demanda que estava reprimida. E aí aquilo passa a ser usado e não tem nada que vá frear porque é uma coisa de massa, né? Então, é a mesma coisa, no final do campeonato tem um número você sabe que tem um número de pessoas que vai lá comprar ingresso. Então você não vai conseguir impedir que as pessoas vão querer assistir aquele jogo, porque as pessoas vão querer assistir. Então, são movimentos de massa que não tem como você evitar. Então, novas tecnologias, as mudanças da sociedade, não tem como evitar, porque não é um projeto que parte de um projeto, de um partido político ou de um grupo político, não. É uma nova tecnologia, é uma nova forma de falar determinada coisa, né? O cara fala maneiro, depois o cara fala bizarro, depois o cara fala da hora, e aí as coisas vão se viralizando e as pessoas vão usando, e as pessoas gostam de usar, e aquilo cria uma coisa que você não tem como impedir. E tem um dado fundamental que eu acho que falta nesse filme, da cabeça do bandido, porque quando ele publica o manifesto nos jornais, muita gente começa a dizer que ele tem a causa certa, mas está com o método de protestar equivocado. As pessoas tendem a entender essa coisa das mudanças, do que o pessoal chama de progresso, entre aspas, as pessoas tendem a uma coisa reacionária, né? E não conseguem entender que a nossa espécie é uma espécie que, por ser tecnocultural, tecnológica e midiática, nós temos uma coisa que a gente chama de demografismo. Então a gente vai crescendo a nossa complexidade demográfica e a gente vai precisando de novas tecnologias para lidar com a nova complexidade demográfica. E não tem nada que vai impedir que a gente crie novas tecnologias para viver melhor com o aumento da complexidade. Então, a causa dele é uma causa terrorista. E essa coisa terrorista contra a tecnologia não é uma coisa que tem nesse momento. Você tem movimentos na Revolução Industrial que já fizeram isso, quer dizer, a destruição das máquinas, né? Você tem
movimentos o ato das Torres Gêmeas é mais ou menos isso, é uma religião baseada num livro de séculos atrás, de milênios, que a pessoa quer resistir no novo milênio, não tem narrativa, não consegue adesão, porque as pessoas naturalmente estão aderindo àquilo, e aí a pessoa radicaliza e a pessoa parte então para o terrorismo, porque não tem outra forma, não tem uma ação passível de se lidar na sociedade. Aí a pessoa parte, como a pessoa não quer que aquilo aconteça e ela não vê alternativa de encaixar aquilo e convencer pessoas, etc. Tal, e aí aquela pessoa parte para o terrorismo, ela entra numa de se rebelar e o terrorismo. Então, esse é o lado, é uma reflexão sobre o bandido. Em relação ao mocinho, o herói lá do filme, que é o cara que está querendo desenvolver uma nova forma de chegar ao terrorista através do estudo da linguagem, ele é um intraempreendedor, é aquele empreendedor dentro das organizações, que vai lutar contra a burocracia das organizações. Ele tem uma mente disruptiva. Uma mente disruptiva, na minha opinião, tenho falado isso aqui no canal, é uma mente que vem com uma placa-mãe diferente das demais. É uma pessoa que consegue enxergar coisas que a maior parte das pessoas não consegue. Então, logo quando ele vai ser contratado, o cara mostra uma carta para ele, aí ele fala, tá brincando comigo, né? Que ele vai logo ver que tem ali, nas primeiras linhas, nas primeiras letras do texto, uma coisa que está escrita ali em relação ao pai do cara, etc, que ninguém viu e ele vê. Porque ele tem uma mente disruptiva, ele consegue perceber coisas que a maior parte das pessoas não consegue. Então, quando uma mente disruptiva dessa, ele trabalha dentro de uma organização, ele tem problema. Porque quando ele vai para lá, as pessoas falam, eu quero você porque você é o cara diferente, etc, papá. Mas olha só que coisa engraçada. Aí chamam ele e aí o cara, na primeira entrevista dele dentro do trabalho, que ele faz o curso lá de perfis do FBI, e depois vai lá trabalhar lá na equipe para pegar o cara das bombas. Aí o cara, a primeira entrevista dele, o cara fala assim, mas você tá aqui, ó, o perfil, você vai fazer em 15 páginas, você vai enfatizar que ele tem problema de virilidade. Vai lá, escreve lá, você está aqui é uma orquestra que você tem que tocar conforme a orquestra. E aí que está a história. Uma mente disruptiva, ele não toca com orquestra. Uma mente disruptiva faz a sinfonia nova, mas ele não se encaixa na orquestra. A característica da mente disruptiva, da inquietude, é justamente não tocar com a orquestra. É aquele cara que vai quebrar o código. É o hacker. Então, esse cara é o hacker. Então, quando o cara chama ele para ele fazer aquilo que ele está querendo, é completamente fora do perfil dele. Não tem condição de uma mente disruptiva fazer aquilo. O que ele estava precisando ali não era uma mente disruptiva. Ele precisava de uma mente que é uma mente sistêmica, criativa. Aí sim. Então você tem uma diferença entre uma mente sistêmica, digamos assim, incremental, radical, criativa, que existe, que vai pegar aquilo que ele está querendo e vai encaixar. Só que ele não era uma mente incremental, radical, criativa. Ele era uma mente disruptiva. E ele vê, não vai, isso não vai funcionar, ele não consegue fazer. E aí ele começa a tentar desenvolver. E todo o trabalho da parte dos mocinhos, digamos assim, entre aspas, né, é a luta dele. E aí ele começa a brigar na família dele, ele começa a brigar dentro do FBI. A luta dele o tempo todo é porque ele consegue enxergar coisas que a maior parte das pessoas não consegue enxergar. E todo mundo contra ele, porque ele vai quebrando as coisas. E é exatamente essa quebra que ele vai promover que permite chegar no cara. Se você está vendo aqui, eu estou dando spoiler, você vai ver a série para você ver, porque eu vou falar agora um pouco do final. Então, na fase final, quando eles publicam o artigo no Washington Post para tentar ver se o cara aparece lá, e ele não aparece, para comprar o jornal,
mas ele intui que alguém vai chegar e vai ver que aquela tese pode ser próxima de alguém. E não deu outra, né? A primeira cunhada do cara, depois o irmão, percebe que aquilo ali só pode ter sido feito por ele. E aí, no final das contas, ele chega no irmão e aquilo vai ser trabalhado. Então é muito interessante nesse aspecto, né, do ponto de vista do bandido, é a inviabilidade de determinadas pessoas se encaixarem num ambiente tecnológico novo e colocar e fazer da tecnologia o inimigo. E a tecnologia é o inimigo que não tem, a tecnologia é um inimigo que não tem como você poder combater, porque ela é um movimento de massa, é um movimento massificado. Você pode discutir determinadas formas, você pode fazer determinadas regras, etc. Mas você não pode ir contra os movimentos espontâneos da tecnologia. E no ponto de vista do intraempreendedor, que ele é intraempreendedor porque ele trabalha dentro de uma organização, existe um debate muito interessante ali sobre... eu acho que a gente tem muito pouca informação sobre como mentes disruptivas trabalham, como mentes disruptivas operam, tanto no empreendedorismo, de maneira geral, como o intraempreendedor, como você trabalha com essa mente disruptiva. Ali falta consciência total naquela empresa, naquela organização. Primeiro, de entender que ele era uma mente disruptiva, ele não era uma mente incremental, radical, criativa, que poderia fazer uma adaptação do perfil só para fazer uma máscara. Ele era uma mente disruptiva, ele inventa, ele cria essa nova possibilidade, depois tem a dificuldade do promotor aceitar aquilo, a dificuldade do juiz aceitar aquilo, e no final de tudo, quando termina tudo, os caras que eram totalmente contra ele, que mandaram ele para casa, que ele em casa ficou desenvolvendo sozinho a coisa, ele chega ao cara e ele não leva o crédito. Então o filme, no fundo, é um resgate da importância desse cara nesse processo. Então é uma espécie assim de homenagem àquela mente disruptiva que foi ele realmente, com a batalha dele, com o esforço dele, com acreditar naquilo, dele acreditar na mente disruptiva dele, e ele conseguiu chegar no cara. E só ele conseguiria chegar naquele cara por causa da mente disruptiva, que não é uma mente que toca em orquestra. Eu já disse aqui várias vezes, a inovação radical e incremental, a incremental e a radical, trabalham com mente disruptiva, são fundamentais para que determinados processos aconteçam. Mas todas as mudanças disruptivas na sociedade aconteceram a partir de mentes disruptivas que chegaram e que tiveram que enfrentar algo parecido com aquilo que ele enfrentou ali. Então, a série tem coisas bacanas, é uma série que envolve qualquer pessoa, etc. E a galera que está aqui discutindo digital tem mais esse olhar aí para olhar isso tudo de uma maneira diferente. Se você gostou do vídeo, mete o dedo, curte. Se você gostou do canal, ajuda aí, estamos aí, já passamos dos 3.000 seguidores, estamos com a meta dos 4.000 agora em 2018. Estou lançando, já está na livraria, já está chegando nas livrarias o livro Civilização 3.0. Se você já entrar na Alta Books e procurar lá Administração 3.0, já começa a vender numa faixa aí de R$50. Estamos começando, em janeiro, já estamos começando a ter os primeiros negócios. Vai chegar nas livrarias e o lançamento, a princípio, vai ser em março, então fica ligado. E o Civilização 3.0, que é o livro de 2019, estou trabalhando nele, vai ficar ligado também que a gente vai começar a brincar com coisas sobre isso. É isso aí. Ligadão, hein?